Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Antes de arrematar, Lu, eu tava já me preparando para sair, mas aí, velho, saiu uma matéria aqui aos 45 do segundo tempo. Pelo menos eu tive acesso a ela agora, que é o seguinte, ó. Saiu na ESPN, matéria do André Hernan. Bahia negocia a permanência de Nestor e planeja usar a dívida do São Paulo com o Grupo City. Entenda. Vamos dar uma lida aqui, né, rapidinho, pra gente tentar ver como é que se desenha esse processo. Tá aqui, ó. O Bahia decidiu que vai permanecer com o meio Rodrigo Nestor, que está emprestado pelo São Paulo até o final da temporada. A ESPN apurou que o tricolor de aço negocia com o time paulista a diminuição do valor fixado em 4,5 milhões de euros na cotação atual, ou seja, o Bahia pagou 10 milhões pelo empréstimo e tem esse valor de mais 28 milhões, né, para poder comprá-lo em definitivo, para poder ter o Nestor em definitivo. A ideia é usar a dívida que o São Paulo tem com o Grupo City pela compra do zagueiro Ferrarese, adquirido em janeiro de 24 para abater parte do valor da compra. O São Paulo, por sua vez, observa as movimentações e ainda não abriu negociação. O tricolor do Morumbi já esperava uma saída definitiva do meio ao final da temporada. Para contratar Rodrigo Nestor por empréstimo no começo do ano, o Bahia pagou 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões e 400 mil à época, além de arcar integralmente com seus salários. O jogador de 25 anos agradou ao técnico Rogério Ceni e tem sido peça importante. Mais ou menos, né? Aí já tem um quê de imprensa do eixo aí, né? Em relação a esse tem sido importante, né? De desinformação. Melhorou, mas calma. Melhorou. Né? Ele anotou 7 gols e 6 assistências em 44 partidas. Mas é isso. Essa é a matéria. De acordo com o André Hernan, né, matéria da ESPN, o São Paulo tem uma dívida com o Grupo City em relação à negociação do zagueiro Ferrarese, né, de janeiro de 24, e o Grupo City quer fazer um bem bolado aí para poder fazer um abatimento dessa dívida e o Rodrigo Nestor ficar ou em definitivo mediante o pagamento dessa dívida, porque eu não sei qual é o valor, não está explicado na matéria aqui, né, qual é o valor, ou pelo menos abater de maneira bem relevante esse valor de 4 milhões e meio de euros para que o Rodrigo Nestor fique definitivo. Cara, eu acho que abaixando bem esse valor, né, mediante essa ideia de abatimento de dívida, acho que a gente começa a ter um caminho de permanência de Nestor no Bahia, de fato, Luiz Teles. E somado a isso, a melhora, claro, dele nos últimos jogos, né? Em que pese ainda não seja uma unanimidade, mas, pô, ele foi peça importante no título da Copa do Nordeste, foi bem nas finais, enfim. Desde a final da Copa do Nordeste em diante, ele tem sido mais participativo e tem sido uma peça mais útil, né, dentro desse processo, Luiz Teles. Minha opinião que fica muito clara aqui. Né? Eu gostaria de ter Rodrigo Nestor no elenco. Acho um jogador peça importante para o elenco, né? Sobretudo hoje ali um reserva imediato que capaz de entrar, por exemplo, em todas as partidas. Né, tem uma idade boa, né? Tem valências importantes que outros jogadores do elenco não têm. Né? Então, e na função hoje feita por Everton Ribeiro, um dos mais capazes de realizar aquela função. Dito isso, o grande problema é o valor, como você bem colocou aí. É um valor muito acima, né, do que é um jogador que evoluiu, né, que apresenta coisas importantes para o time, né, ainda que não seja unanimidade, como você colocou, mas esse valor é muito acima do que ele entrega em campo, né? É muito acima. É um valor do potencial dele, um potencial que não foi mostrado nesse ano de Bahia aqui. Então, se o Bahia conseguir negociar para baixo, beleza. Se o Bahia não conseguir negociar para baixo, eu acho que é um erro, é um valor mal gasto. Né? É um valor mal gasto. De repente, numa composição como está na matéria, pode fazer esse valor ser reduzido ou se transformar em um bom negócio para o Bahia. Mas pagando integral o que o Bahia tem, né, dentro do contrato de obrigação de compra, eu acho um valor muito alto para um futebol que não tem esse potencial todo. A gente está falando de uma cifra muito fora do que seria a realidade mediante o futebol apresentado por Rodrigo Nestor. Tô contigo. Eu acho que em linhas gerais é isso. Ter o Rodrigo Nestor no elenco não é um problema. O problema é o valor que a gente teria que desprender para isso. Tá? Então, se o valor for abatido consideravelmente, né, ou se essa dívida, de fato, for uma dívida autossuficiente
para deixar o valor bem menor do que seria, né? Aí a gente começa a ter, de fato, uma boa perspectiva, né? Sobre a manutenção de Rodrigo Nestor por aqui. Só um apontamento rápido aqui, Lula, antes de encerrar. O Bragantino tinha alguns pendurados, né? Para o jogo contra o Vasco, e talvez o principal deles está fora do jogo contra o Bahia, né? John, no lance bobo, já no final do jogo, graças a Deus, né? Tava vendo o jogo ontem com meu pai, aí na hora ele... Olha que deu amarelo, vinha ver, quando eu apareci na televisão, John, né? Tomou cartão amarelo e está fora do jogo contra o Bahia, né? Tem dado sorte, né? Tem dado sorte. E foi no lance bobo, ele puxou o contra-ataque, aí ele mesmo perde a bola, na hora que ele perde a bola, ele meio que segura o jogador do Vasco e é amarelado, né? Já na reta final, ele já foi ali... Acho que 35 do segundo tempo, praticamente. 30 e poucos do segundo tempo que ele toma um cartão amarelo. Aliás, o único cartão amarelo do Bragantino no jogo, né? O Bragantino tinha Hurtado, Cleiton, Guilherme, Guzmán, John, Capixaba, Matheus Fernandes, Prached, Sacha e Vinicinho. Todos eles pendurados. John, o principal jogador, camisa 10 do time, né? Numa falta boba, terminou tomando o terceiro amarelo num jogo contra a equipe do Bahia em Salvador. O Gabriel fez essa pergunta aqui, eu até tinha favoritado, e aí para arrematar também, ele bota aqui, ó. Lery Teres, vinha percebendo que o João Paulo se recuperou e está sendo relacionado, mas não está indo nem para o banco. Por que trouxeram, então? Danilo, nosso reserva emergencial, fiquei preocupado. Cara, é um bom questionamento, né? Só que a lesão do João Paulo foi uma lesão de joelho, né? Ele teve uma lesão ligamentar ali, não foi uma lesão que, demandou uma cirurgia, não foi uma lesão tão grave, mas fatalmente, né, pelo tempo que ele ficou sem treinar, pelo tempo que ele ficou fora, de repente, internamente, a falta de ritmo pode estar sendo um fator, né? E aí, nesse momento, o Danilo ele está sendo o nosso reserva imediato, caso aconteça alguma coisa. Mas tô com você, velho. De fato, a contratação do João Paulo muito por conta de azar também, né? Porque no jogo que ele seria titular, ele se machuca na semana do jogo, terminou sendo uma contratação que não se justificou. Agora, eu confesso, eu teria cometido esse mesmo erro. Eu confesso para vocês. Eu teria trazido. Não diria erro, tá? Não achei que foi um erro, não. O Bahia precisava de um goleiro confiável, mais um goleiro confiável dentro do elenco. E agora eu vou ali nesse comentário. Eu não vejo nenhum motivo para o Ronaldo sair do time. O Ronaldo tem sido consistentemente um dos melhores jogadores do Bahia em campo, dentro e fora de casa. Mas ele falou no sentido de não ir nem pro banco, né? Porque ele fala assim, Danilo é o nosso reserva emergencial, porque Danilo tem ido pro banco e João Paulo não. Ele nem citou o fato de Ronaldo sair do time, entendeu? Ele fala mais pela reserva. Mas, velho, nesse caso aí eu não vejo problema no que está acontecendo, não. Por ele estar se recuperando de uma lesão que não é fácil, né? Torção de joelho, por mais que não tenha cirurgia, sempre é muito chato de recuperar, né? Qualquer lesão ligamentar sabe, difícil a recuperação, fica aquela tendinite depois, né? Você continua com dor residual no local, tem a parte do receio de jogar, e, velho, o motivo principal de todos é que o titular, né? O cara que ele poderia ali fazer sombra, né? Tá jogando muita bola. O Ronaldo tá jogando muito bem com os pés, né? Debaixo da trave. Contra o São Paulo agora fez várias defesas importantes, boas defesas. Nenhum Braga. Ainda deu azar no gol, né? Quase que ele pegou o lance do segundo gol, né? A bola dá uma mini quicada ali na frente dele, né? A maneira como veio o chute, né? Mas, velho, eu não tenho mais nenhum... assim, tem outra parte que a gente não sabe. Não sabemos qual é o nível de... desculpe. As cláusulas do contrato de renovação obrigatória, né, ou de compra obrigatória por parte do Bahia em relação ao João Paulo. E como eu falo desde lá de trás, tá? A contratação do Bahia, o investimento do Bahia não é para o jogador, né, para o goleiro do projeto. Não é para João Paulo. João Paulo estaria vindo para uma oportunidade de mercado, para um momento que o Bahia não tinha qualquer tipo de confiança nos seus dois goleiros principais, e inclusive no terceiro goleiro também, porque sempre tem ali um resquício de desconfiança em relação a Danilo Fernandes. E a vida dele, naquele momento, foi muito importante. Como você disse, eu cometeria esse erro. Eu não acho que era erro, não. E o Bahia ter trazido o João Paulo não foi um erro, né?
Só que, nesse momento, o Ronaldo está jogando muito bem e eu, como gestor, Luiz Teles, daria prioridade em contratar um goleiro para o projeto. Um goleiro que, mais do que bem embaixo da trave, que tem um excelente jogo com a bola nos pés. A gente está vendo como isso é importante para um time como o Flamengo, por exemplo. Ter o goleiro que tem, jogando com a bola nos pés. Sensacional. Eu falei desse erro no sentido de que, para boa parte da torcida, eu imagino que João Paulo tenha sido um erro, né? Então eu falei que eu cometeria esse erro nesse sentido, mas eu também acho que foi necessário trazer. E tem um fator indireto, que é importante a gente falar. Ter um goleiro de um melhor nível nos treinos eleva o nível de todos eles. Se você tem um goleiro que tem um nível mais alto, puxando os treinamentos para cima, né? Porque os goleiros eles treinam juntos ali e um tem que puxar o ritmo do outro. Se você tem um goleiro como o João Paulo que chega, né, com mais capacidade técnica, com mais explosão e tal, em tese, né? Que é um cara que tem, né, um certo respaldo, a carreira dele, né? É uma carreira muito boa. Enfim, ele é um cara que tecnicamente pode ser titular do Bahia, enfim. Você termina indiretamente também puxando todo mundo para cima. Coincidentemente ou não, o Ronaldo cresce muito depois da chegada de João Paulo também, né? São coisas que são subjetivas. São coisas que são subjetivas, a gente não tem como provar que foi por isso, mas eu falo isso pela Copa Imprensa, pô. A gente tem 3 goleiros. Velho, fica um ali nos... É porque você não chegou a participar dos treinos, né, Lu, por conta da sua profissão pai, e aí os treinos você não conseguiu participar, mas nos treinos era isso, pô. Eu via a Raoni fazer uma defesa do outro lado, eu queria fazer 2 defesas do lado de cá, porque eu falei, velho, eu preciso ser titular, né? E aí fica nessa disputa interna. Claro, no momento que a gente decidiu ali em conjunto pro Raoni começar a Copa Imprensa, você vê que é uma brincadeira, uma coisa lúdica, mas que faz sentido. No momento que a gente decidiu que o Raoni começasse, todo mundo torceu para que o Raoni fizesse a melhor partida da vida dele. E é isso que acontece. Só que no momento do treino, velho, você quer ser melhor do que seu concorrente, né, de posição. Então é por aí. Eu acho que é subjetivo, não dá pra gente cravar que foi por isso, mas coincidentemente ou não, o crescimento de Ronaldo também tem muito a ver, né, com a chegada do João Paulo.